Olá, seja bem-vindo ao canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão divulgar e promover conhecimentos sobre saúde, práticas integrativas e as ciências que as embasam, conectando você com profissionais incríveis. No vídeo de hoje, a doutora Rosângela Arndt recebe uma convidada especial no nosso quadro NUSP Talk. Você também pode ser colaborador do NUSP, ou nosso parceiro. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Adquira os nossos produtos e os produtos dos nossos parceiros através dos links divulgados aqui pelo canal. Você paga a mesma coisa, mas estará ajudando o projeto a chegar a mais pessoas. Fique agora com a doutora Rosângela. Estamos aqui numa jornada maravilhosa. Hoje nós vamos conversar com uma colega minha, a doutora Ana, e prestem muita atenção, porque nós temos uma conversa aqui extremamente importante. A doutora Ana Márcia Mascarenhas tem muita experiência. Bom, ela chegou, deixa eu chamar ela aqui. Entrou! Tudo bom? Que bom que deu certo, que bom que você está aqui com a gente. Mas eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, conversando sobre um assunto tão importante e tão atual, né? Que é, afinal, o que ninguém conta sobre as canetinhas. E para quem está achando que nós estamos falando aqui de Bic, nós não estamos falando de caneta Bic não, hein, gente? Nós estamos falando aqui das famosas, né, canetas emagrecedoras, que na verdade foram criadas para outra coisa. E a Ana Márcia vai contar direitinho para vocês, porque ficou a ideia de que isso é para emagrecer, mas tem outras questões aí mais importantes para a gente ver. Bom, Ana, querida, em primeiro lugar, você está dentro da medicina, né? Hoje você ainda tem um trabalho em cima disso, está no lugar mais necessário para médicos, né? Que é a questão de ser intensivista, de trabalhar em UTI. Gente, eu tenho uma irmã que trabalha em UTI pré-natal, UTI pediátrica, UTI pediátrica. A Simone é minha irmã, minha caçula da família, e ela é intensivista, mas com crianças. E eu acompanho muito, né, a dificuldade que é e a importância que esse cargo tem para nós médicos. Então, em primeiro lugar, quero te dizer que eu fico honrada de ter você aqui e com você, com toda essa experiência dentro desse momento em que as pessoas estão entre a vida e a morte, dependendo de uma decisão, né, sua naquele momento. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar de você, mas acho muito legal também que você esteja voltada para o lado integrativo, porque as pessoas acabam focando numa parte da medicina, e essa parte que você tem uma experiência grande é uma parte que tem muito a ver com drogas, né, com remédios, medicamentos. Então, a sua escolha de se voltar para a medicina integrativa também é muito legal, fiquei muito feliz de te conhecer nesse sentido, e também porque a tua fonte, o teu foco, vamos dizer assim, dentro da integrativa, está justamente numa coisa que a gente vem trabalhando muito nesses conceitos, né, que é esse eixo intestino-cérebro, certo? Então, eu te recebo aqui com prazer. Se você quiser complementar aí toda a tua experiência aí dentro da medicina, por favor, fale aí o que você quiser. Pois é, gente. Sou médica há mais de 20 anos e nos últimos 5 anos eu tenho procurado aprender mais sobre a medicina integrativa, principalmente para a mulher 40 a mais, e sua relação com o intestino, tá? E hoje eu estou muito grata de estar aqui com vocês. Hoje eu quero conversar justamente com essa mulher 40 a mais. Essa mulher que já percebeu que o corpo dela, né, está passando por mudanças ou já mudou. Está na fase pré-menopausa ou já está menopausada. Que está com dificuldade de emagrecer. Que já tentou vários tratamentos, mas não consegue. Ela observa que existe algo que não está fechando.
tá? E muitas vezes não é explicado para essa mulher o que está acontecendo de fato com ela, né? Então é sobre isso aqui que eu quero conversar. Quando a gente fala em emagrecimento, a primeira coisa que nos chama a atenção assim é parte de comida, de alimentação. Mas para essa mulher 40 mais aqui, que eu quero falar, que quando a gente fala sobre as canetas emagrecedoras, elas não vão atuar só no estômago, elas vão atuar lá no cérebro, tá? Então, o que acontece? Existe a fome, existe o prazer, existe o desejo. Fome é porque o nosso corpo está precisando de energia. Prazer, é gostoso tá comer aquele docinho, aquele brigadeiro, aquele docinho depois do almoço, né? E desejo é você querer comer sem ter fome. Lá com a mulher do 40 a mais, o que acontece? O que a gente observa? Ela já está numa situação de descontrole hormonal. Está ocorrendo várias mudanças no corpo dela, concorda? Então, o que acontece mais que salta aos olhos? Por causa da redução dos estrogênios. Ela está mais ansiosa, ela quer comer mais, parece que o limite de saciedade está mais exacerbado, parece que foi dilatado, né? Então, existe essa dificuldade, mas é justamente aí que as canetas emagrecedoras vão atuar. Lá no cérebro, a gente chama isso sistema de recompensa, né? E do desejo. Por quê? O que acontece? Quando a mulher começa a perder estrogênio, começa a ocorrer alterações dos neurotransmissores, dopamina, serotonina. Então, fica tudo difícil, né? Ela não tem limite, quer comer mais, quer comer aquele doce, não consegue dar limite para o que ela realmente quer. E isso, ela acaba engordando. Tá certo? O que a senhora acha? Existe Eu acho que é por aí mesmo, eu acho que muitas questões que você abordou, elas acontecem nessa fase, não só nessa fase, a gente está dando ênfase nessa fase, mas eu acho bem importante esse conceito, né, da fisiopatologia, vamos dizer assim, do engordar, né, num momento em que há tantas mudanças na vida da mulher. Então, é um momento justamente em que existe a mudança hormonal, mas que não é só a mudança hormonal, né? A mudança hormonal ela é uma cascata de outras mudanças e com certeza, todo o processo emocional da mulher se modifica. E eu acho que é bem aí que essa mulher ela fica mais propensa às questões mais mágicas, porque eu vejo muito que as pessoas buscam uma forma de resolver os seus problemas com o mínimo de esforço. E eu acho que é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Como o uso da caneta desses medicamentos, né? A gente chama de caneta, mas talvez tenha gente perdida aqui que não sabe o que nós estamos falando. Então, são medicamentos que são aplicados de forma injetável, né? E a pessoa mesmo se aplica, e eles vêm numa espécie de canetinha, parece até uma coisa meio parecida com aquelas canetinhas de insulina, né? E aí, então, ficou muito voltado dentro dessa questão, vamos dizer, de propaganda e marketing, né? Ficou muito voltado a uma coisa assim, agora você só tem que aplicar isso que vai emagrecer. Justamente o que você está falando, que eu acho que tem que levantar essa questão e falar muito sobre isso, é que exatamente aonde que isso atua, por que as pessoas, né, conseguem emagrecer, e ao mesmo tempo, e vocês fiquem até o final conosco, manda o aviãozinho, o aviãozinho aí para o pessoal que está precisando escutar, porque a gente está falando um assunto muito sério, pouco discutido, que é o que é, para que serve, mas o que acontece quando isso está em ação no corpo da mulher. Não é isso? Para tratar, foi produzido para isso, né? Para da parte de glicemia, de diabetes. Só que, o
que é que acontece? Quando você usa essas canetas emagrecedoras, quando ela agir no cérebro, ela vai, vamos dizer assim, resolver parte da história. O impulso, aquela vontade de comer, meio que é bloqueada. Tem paciente meu que fala assim, comer não tem tanto mais, assim, eu não tenho mais tanto tesão por comer. Eu não tenho mais aquela vontade de comer aquele bolo, aquela torta. Tá? Então, isso é bloqueado. Tá? Essa impulsividade. Aí você me pergunta, e a compulsão é bloqueada? Não, ajuda, mas não é bloqueada. Porque isso aí já é uma questão comportamental. É a história da relação que aquela paciente, aquela pessoa, aquela mulher tem em relação à comida. Mas ajuda. No entanto, o problema não está resolvido. Por quê? Aí que entra o eixo intestino-cérebro. Tá? Quando você escolhe a comida, é um ledo engano achando que é seu cérebro que está ajudando você a escolher a comida. Não, não. O intestino também está escolhendo o que você come, tá certo? Por quê? Porque ele está sempre se comunicando com o seu cérebro, via nervo vago, via microbiota, sabe aqueles habitantezinhos lá do intestino, aquelas bactérias, aqueles vírus? Eles lançam metabólitos que vão lá para o nosso cérebro. E o próprio contexto do ambiente do intestino, que na mulher menopausada já existe um certo grau de inflamação, justamente pelo descontrole hormonal. Então, fica aí bem claro para vocês, eu preciso deixar isso muito claro, que o fato de inibir a impulsividade, a vontade de comer, não resolve totalmente o problema, tá? Porque o que acontece? Na realidade, abre-se, uma janela metabólica. Por quê? Você para de ter um impulso, mas, no entanto, o que você está fazendo do outro lado? Porque se você, já que eu não tenho impulso para comer, por exemplo, em relação ao músculo, se você come, deixa de comer por causa da canetinha, você tem menos, vamos dizer assim, fontes, substâncias para produzir aquele músculo, né? Como você tem menor substâncias, menor, vamos dizer assim, fontes que vão produzir o músculo, aminoácidos, etc e tal, isso ao mesmo tempo, concomitantemente, você também perde energia, você não quer malhar, tá? E além do mais, se você também não procurou mudar sua dieta, seus hábitos, não vai adiantar. Porque para tudo funcionar, não é só inibir o estímulo da comida. É você deixar umas condições boas para que essa caneta possa agir. Ela é apenas uma ferramenta. Perfeito, perfeito. E é exatamente como as pessoas têm que olhar para isso. É um instrumento, uma ferramenta que pode fazer a ponte para que você consiga tudo que você gostaria de conseguir em termos de corpo. Mas outra coisa importante que você está levantando aqui, que eu acho fundamental, é justamente essa ligação que você falou da microbiota com o cérebro, que a gente bate muito nessa tecla, nem todo mundo se dá conta do quanto que isso é importante. Então, uma microbiota saudável é fundamental para que a tua escolha alimentar seja melhor. E o que a Ana Márcia está falando aqui, gente, é fundamental também para vocês entenderem que emagrecer tem que ter mudança de hábito de vida. É fundamental que as pessoas tenham isso em mente. Desculpa que eu estou repetindo essa palavra, porque eu acho ela perfeita para o momento. Vocês precisam sempre ter em mente que a manutenção de um peso adequado, e aqui eu não estou falando da magra que sempre acha que tem que emagrecer mais, porque aí o problema dela é outro, não é uma questão de massa corporal, né? É questão emocional. Eu estou falando da massa corporal mesmo, da pessoa que está fora do seu peso ideal, de uma forma que pode, inclusive, levar a doenças metabólicas graves, como no caso o que acontece que a obesidade, né, acaba criando doenças metabólicas.
E lembrar aqui que a inflamação crônica que você falou, ela também se forma, e é importante entender isso, ela se forma também pela escolha do alimento. Quer dizer, uma pessoa que tem uma dieta muito processada, ou que tenha uma dieta muito rica em alimentos que são acidificantes, né, como muita coisa refinada, essas pessoas, e o próprio leite de vaca, que tem as proteínas alergênicas, tem a questão da lactose, esses alimentos, eles também vão criando inflamação e vão mudando o microbiota. Então, aí você junta, neste momento dos 40 a mais, você junta uma coisa que já vem acontecendo com uma mudança hormonal, então é uma somatória. E aí, o que a pessoa quer? Ela quer emagrecer rápido. E aí ela vai buscar uma solução. E essa solução tem que ser conhecida, a gente precisa do conhecimento do que realmente é, né? Quem sabe você fala um pouquinho disso também. É porque assim, quando, a canetinha a nível cerebral, ela inibe isso, é o impulso da comida, voltando a repetir. Mas ela abre a janela. Você vai ter que cuidar da sua alimentação, que você está comendo, do seu sono. Você vai precisar controlar seu estresse. Você vai precisar fazer atividade física. Por quê? Você inibiu a vontade de comer. Então, o material, vamos dizer assim, para o músculo ser produzido. Porque músculo é metabolismo. A gente precisa de músculo para dar autonomia, para a gente andar, para a gente falar, né? A gente precisa de músculo. Isso já falando também do eixo intestino-músculo, a gente precisa de músculo para o nosso cérebro trabalhar melhor, para a gente fazer novas conexões, ter um raciocínio melhor, ter um sono melhor. Então, se eu não tenho reserva, a fonte de forma de eu ter músculo é a atividade física. Quando a gente faz atividade física, são liberadas várias substâncias, as mioquinas, como a gente fala, né? Interleucina 6, BNDF, que vai ajudar o nosso cérebro. Então, se você não come, já não come, não faz atividade física, como é que você vai produzir músculo? Porque músculo, o que acontece com o músculo? Ele é um dos principais agentes que controla a nossa glicemia, que reduz a resistência à insulina, né? Se não tem músculo, como é que o corpo vai entender que a glicose precisa entrar na célula e fazer o que ela precisa fazer? Produzir energia para que todo o nosso corpo faça todas as reações e aí produza os hormônios, faça a gente pensar, faça a gente andar, etc e tal. Então, achar que a caneta sozinha resolve é muito simplista. Tem que bater daquela história do feijão com arroz mesmo. Tem que prestar atenção. O que eu estou comendo? Eu revi minha dieta? Eu procurei um acompanhamento? Ou eu estou de novo comendo o de sempre, pão, doce? Ou eu melhorei meu cardápio? Eu estou bebendo mais água? Como é que está isso? Em relação aos meus medicamentos, é outro detalhe muito importante, que às vezes a pessoa começa a usar canetinha, não avisa ao seu médico, ao seu cardiologista, de repente está usando, por exemplo, anticoagulantes, seja a varfarina, seja os novos anticoagulantes, inibidores 10A, apexabana, etc e tal. E a gente já viu que pelo fato da canetinha também atuar no estômago, lá o tempo ali da comida retarda, né? O esvaziamento gástrico, ele é retardado. E isso prejudica a absorção desses medicamentos orais. Então, a gente tem que avisar para o médico que está acompanhando a paciente, o paciente tem que saber disso para poder ajustar a dose. Então, é todo um contexto. Não é só você pegar, comprar medicação e aplicar. Isso é muito fácil, mas isso tem consequências. Eu tenho que chamar muita atenção disso, porque no meu dia a dia, conversando muito, assim, inclusive também com os anestesistas, a maior parte das visitas pré-anestésicas, eles me retornam me dizendo, Ana, hoje 95% das pessoas que eu conversei e fiz a avaliação estão usando as canetinhas, mas estão usando sem acompanhamento, né? O que pode ser um tiro no pé. Porque aí você pergunta assim, sim, e aí, essas canetinhas eu vou viver a vida toda usando essas canetinhas?
Às vezes sim. Mas, e se eu tirar, o que acontece? Não existe nenhum protocolo de desmame oficial da literatura médica. É importante isso que você está falando, muito importante, principalmente as interações medicamentosas, que as pessoas não estão prestando atenção nisso, mas quanto tempo de uso? Porque se a pessoa emagreceu, vamos supor que emagreceu o que queria, Sim. Quando ela para e não para adequadamente, quer dizer, não para desmamando, como você diz, que não mudou a cabeça, não mudou o hábito, não suplementou, porque daí também não, né, teve esse problema de absorção aí de nutrientes, não só dos medicamentos, e essa pessoa para. O que a gente tem visto nas pesquisas? Né? Quanto que as pessoas voltam a ganhar peso? Eu li uma pesquisa, agora justamente me preparando para conversar com você, eu li uma pesquisa que chega a 2/3 das pessoas que emagrecem, em um ano voltam a ter o mesmo peso ou mais, depois que param com a canetinha. Será que essas pessoas sabem disso? E por que isso acontece? Porque não fizeram essa mudança. Exatamente. E daí é pior. Porque o seu rebanho pode até aumentar, o peso pode até piorar. De um peso X, pode ser do 2x, 3x, não existe uma ideia exata. Porém, se ele não tiver feito o dever de casa, vamos dizer assim, ele vai estar com menos músculos. E o que a gente vê aí nessa situação? Obesidade sarcopênica, o que é pior. Tá? E isso é o quê? É estímulo, é gatilho para doenças cardiovasculares, para infarto, para AVC. Então, é um tiro no pé. Olha quanta coisa mexe. Tem que ter acompanhamento médico, tem que ter acompanhamento nutricionista, né? Tanto para do uso da canetinha, como o seu médico, quem tem cardiologista, né? Por exemplo, ele tem que saber que você está usando esses medicamentos, tá? Já teve situações também de a gente encontrar situações que a pessoa não relatou e a gente descobriu na anestesia que o paciente não estava devidamente em jejum. Isso é perigoso, tá? A pessoa tem que falar, tem que confirmar que está usando. Por isso que a gente agora está bem taxativa, a gente pergunta diretamente. Tá usando a tiserpatida, para não dizer o nome comercial, a semaglutida, essas canetinhas emagrecedoras, tá? Justamente por causa disso, porque é muito importante, gente. Não façam pouco caso. Por vocês acharem, terem acesso de forma bem simplista, não significa que é uma droga simples. Tem efeitos, né? E quando você associa com outros medicamentos, isso pode, inclusive, prejudicar. Tem que ter muito cuidado. Por isso que eu no dia de questão, eu sou contra nem a favor. Mas, uma vez usando, tem que ter acompanhamento médico. Ah, sim, mas eu quero emagrecer. Emagreça, mas tem orientação, né? Sim. Porque, por exemplo... É importante a gente entrar aqui, nesse momento, com os efeitos colaterais. Porque a gente está falando exatamente do risco, da importância que é ter o acompanhamento e lembrar para as pessoas que os efeitos colaterais, eles existem, porque como a Ana Márcia falou, gente, elas foram desenvolvidas para diabetes. Então, o efeito maior dela é pâncreas. Se atua no pâncreas, e tem todas essas questões aí que a gente falou, alimentares, que as pessoas não cuidam da dieta adequadamente, que tem essa perda de massa muscular, que é a massa magra, que é a que mais gasta energia. Então, se você tem realmente a perda da massa muscular, e é um efeito colateral que acontece Sim. por falta de cuidado, você vai perder o que mais gasta energia. Por isso que quando para de usar a caneta e volta a uma dieta com maior quantidade, vamos dizer assim, de alimentos com índice glicêmico maior, o que vai acontecer? Você vai substituir essa massa muscular por gordura, que é a tal da obesidade sarcopênica. Pior,
daí não gasta energia, porque gordura não gasta energia, acumula energia. Quem gasta energia é o músculo, né? Então, o primeiro efeito colateral importante, e por que é tão importante o cuidado, né? É a perda da massa muscular. Mas a gente sabe que tem outros efeitos colaterais. Você podia falar um pouquinho mais dos outros e também enfatizar a questão do risco da pancreatite, né? Que a gente tem ouvido falar aí até de casos letais. Repare, assim, náuseas e vômitos. Se a gente assim, uma náuseazinha, ok, dá náusea, principalmente quando a gente inicia ou quando a gente aumenta a dose, tá? Mas se for algo que salta aos olhos, que está muito agravante, que a pessoa não está conseguindo nem comer, tá? Isso tem que ser revisto. Porque tem a outra partida. Se não, a pessoa está com náusea de tal forma que não está conseguindo se alimentar, isso vai trazer prejuízo para ele. Não está bebendo água, não consegue beber uma água, vai desidratar. Entende? Então, aí já começa desidratação, piora da função renal, e aí vai. Outra coisa que também que a gente... até os vômitos mesmo, tem gente que vomita muito. E mesmo usando os medicamentos, a gente pode lançar a mão realmente dos antieméticos, dos remédios para tratar vômito. Isso já melhora, mas tem gente que mesmo usando, continua tendo vômitos. A gente tem que rever, como médicos, essa pessoa tem que procurar seu médico e conversar. Porque essa dose, esse medicamento tem que ser revisto. Tá? Outra coisa, existe uma associação também na literatura médica sobre colecistite e colelitíase, cálculo na vesícula. Com inflamação também na vesícula, com inflamação ou não na vesícula. Não é que o medicamento em si vai produzir isso, tá? É o emagrecimento rápido, segundo consta na literatura médica. Não é a droga, não é a caneta em si. Então, você tem que estar atento. Se tiver dor, alguma coisa, qualquer coisa que chame a atenção, observar, tá usando a canetinha, eu tenho que me observar, eu tenho que verificar o que está acontecendo com o meu corpo. A pancreatite, segundo os estudos, foi no torno de 2 pessoas, e 100 pessoas, 2 tiveram pancreatite. É mais comum assim, de ocorrer naqueles pacientes que já têm história de pancreatite, tá? Mas o fato de não ser frequente não significa que é inexistente. A gente tem que estar de olho, a gente tem que estar acompanhando isso. Tá certo? Então, quando você mexe tudo isso, uma dieta inadequada, dose que a gente vai aumentando, o paciente começa a ter náusea, vômito, começa a desidratar. Existe o retardo do esvaziamento gástrico. Eu estou tomando outros medicamentos. Será que esses medicamentos estão fazendo realmente o efeito que precisam fazer? Eu tenho que acompanhar isso. Tá? Fora que, concomitantemente, pela menopausa já está acontecendo um monte de coisa, né, no nosso corpo. Até pelo próprio envelhecimento, né? Ao caso, por exemplo, às vezes a gente vai precisar de uma enzima digestiva. A gente não está absorvendo o que precisa absorver na condição que precisa. A gente vai precisar suplementar. Aproveitando o livro da senhora, que a senhora lançou recentemente. Isso. Nutrição integrativa para mulheres 40 a mais. E a gente fala muito sobre o cuidado alimentar e tudo, e muitas outras coisas. Tá lá no meu site, aí na bio, vejo na bio aí, e eu acho que é algo que a gente coloca aqui para contribuir mesmo, né? Principalmente nesses casos, porque a dieta que eu proponho, ela cabe muito bem nesse nosso assunto, porque é um plano alimentar baseado na dieta mediterrânea, retirando alimentos acidificantes e alimentos que podem até ser altamente inflamatórios, né? Então, é uma proposta já muito saudável para um envelhecimento saudável. E se a pessoa já está nesse processo de querer emagrecer, é uma dieta que ela pode incluir aí muito bem na proposta do emagrecimento, mesmo que use, né, uma ferramenta como as canetas. E como você diz, com
né, o apoio e o cuidado de profissionais, ok? E aquele lance, é sempre lembrar que não existe na literatura, não tem nenhum estudo informando de desmame desses medicamentos. Existe, assim, observações, tentativas, manter dose menor, alternar dose, entendeu? Mas não existe um protocolo dentro da literatura médica para se seguir, entende? Então, na hora que a pessoa deixa de tomar e não fez o dever de casa, será um tiro no pé. Ela vai se tornar muito mais doente. A pessoa já está passando pela menopausa, está com sobrepeso ou obesa, né? E aí começa a usar de forma inadequada, não ganha músculo, só faz perder músculo, porque, gente, se o corpo entende que aquele músculo não está sendo usado, ele vai ser consumido. Isso é fisiológico, é nosso. Então, tem que ter atividade física, tem que estimular. Porque senão, gente, vai ser um tiro no pé. Você vai tratar. Ah, eu quero emagrecer. Não é questão só de perna grossa, de barriguinha chapada. Não, é saúde. E se você não fizer direito, é gatilho para doenças cardiovasculares. Entre outras doenças, né? Porque se você pensar que nesse momento dessa mudança toda que acontece na perimenopausa, na menopausa, isso tudo é uma preparação para um envelhecimento saudável. Então, se a pessoa não está nesse momento preocupada, né, com tudo que pode acontecer depois disso, provavelmente esse envelhecimento não vai ser saudável, vai ser, né, patológico. E isso, gente, olha, eu que vou fazer meus 70 anos, vou dizer, passa muito rápido. A gente tem que estar pensando nisso aos 40, porque quando você vê, chegou aos 70. Então, é importante que a gente levante essa bandeira aqui, né? Ana, me fala do que você tem de proposta para que as pessoas que estão nos ouvindo aprendam mais sobre esse assunto. Pois é, eu resolvi, diante de toda dessa demanda aí, das pessoas não saberem, né, o que são essas drogas, como elas funcionam, o que é que elas podem trazer de bom e de ruim. Eu resolvi fazer um curso para pessoas leigas, não é curso para médicos, para pessoas leigas entender, primeiro, o que está acontecendo no corpo delas, explicar a fisiologia do envelhecimento, da perimenopausa, da menopausa, o que é que está acontecendo nesse corpo. Tá? E fazer elas entender o que é esta medicação, do que se trata essas canetas, como funcionam, onde elas agem, quais associações com outros medicamentos, explicar melhor. Neste curso eu não vou prescrever, eu não vou ser a doutora, eu vou ser a médica que está orientando, esclarecendo dúvidas, tá? Para prescrever e acompanhamento é outro detalhe, aí é outro produto da gente. Mas, assim, no momento eu estou interessada nisso, porque o que eu estou percebendo é que está muito fácil a gente conseguir essas canetinhas, tá? Não precisa necessariamente você comprar a caneta de uma vez. Você consegue até as doses. Então, minha bandeira aqui é isso, é ter cuidado. Não é que eu sou contra. É uma ferramenta, ok, se bem usada. Perfeito. Vai ajudar muita gente. Eu acho que tem que ficar claro aqui, né, que o que a Ana está propondo, e acompanha aqui que eu vou também fazer bastante, vamos dizer assim, informação para vocês terem acesso, porque eu acho que é um assunto extremamente importante. E você que é profissional da saúde que nos acompanha, não tem problema, você venha aprender para você poder acompanhar os pacientes que chegam para você usando essas canetas, porque isso está tão espalhado, aí eles chegam para você com isso, você não tem noção, você tem que aprender. Então, você que não entende nada de saúde e gostaria de saber sobre isso, você que já trabalha na área da saúde, mas não tem o conhecimento profundo, venha com a Ana para vocês aprenderem sobre isso. Eu acho que isso é algo que vai, inclusive, favorecer para que a pessoa, utilizando
a medicação tenha tenha um resultado melhor, saiba como, né, atuar. E, ao mesmo tempo, faça uma escolha melhor, não é? Uma escolha mais assertiva. Porque, às vezes, a pessoa acha, né, entra na história achando que está fazendo uma coisa, vamos dizer assim, simplificada e está atrapalhando toda a vida dela. Então, é bom que tenha esse conhecimento, né? Você quer falar um pouco mais sobre como é que você montou esse curso? Onde que o pessoal encontra essas informações? Eu vou estar na minha bio. O que me fez fazer esse curso? Recentemente, até na UTI, a gente pegou pacientes com coprostase, ou seja, acúmulo de fezes no abdômen. Gente, fezes no abdômen, por muito tempo, dá problema. Faz o que a gente chama translocação bacteriana. As bactérias lá se multiplicam, ó, muito rapidamente. Isso traz problema. Existem os eixos intestino, pulmão, intestino, bexiga, tá? E começa a ter infecção urinária, infecção respiratória e até infecções mais importantes. Eu não sei, depende da condição, né, clínica do paciente que está usando. Né? E outro caso também foi um caso de São Paulo, que eu vi recentemente na mídia. Paciente usando anticoagulante e acabou reduzindo, né, a absorção, o pico de ação desse medicamento. Não, acredito eu, que não tinha conversado com o seu médico, de repente ela faz um quadro de tromboembolismo pulmonar. Isso foi uma observação, foi uma reportagem do próprio cirurgião vascular que acompanhou, fazendo realmente uma chamada para se ter cuidado, tá? Não estou querendo aqui nem estimular, nem, vamos dizer, impedir. É uma ferramenta? Traz benefícios? Traz, mas quando bem utilizada. A Evelyn Costa, ela está dizendo assim, isso é verdade. O que se tem visto são pessoas utilizando as canetas sem ao menos saber como ela age de fato, o que é necessário fazer para obter resultados seguros. É isso mesmo, Evelyn, nós estamos exatamente batendo nessa tecla pela necessidade que esse conhecimento precisa ser espalhado. As pessoas têm que olhar de uma forma mais correta para esse tipo de proposta, né, na verdade. E me diga uma coisa, Ana Márcia, o que mais que você teria para contribuir aqui, né, para a gente deixar muito claro isso? A gente sabe que você se coloca à disposição para que as pessoas, então, te acompanhem, para que elas tenham um conhecimento melhor e principalmente, e é isso que eu quero chamar a atenção aqui do pessoal, principalmente para fazer uma escolha melhor, né? Para que você saiba onde é que você está se metendo, vamos dizer assim, né? E eu queria também lembrar, já que a gente falou dos efeitos colaterais, que são extremamente importantes, e todas essas outras questões que não são exatamente um efeito colateral, mas não deixa de ser um resultado, né, do uso, como no caso dessa questão aí né, do trânsito intestinal mais lento, mantendo fezes em muito tempo no intestino. Isso é uma questão extremamente importante, que as pessoas também não prestam muita atenção nisso. Além de outras coisas que eu tenho certeza que você teria para contribuir aí muito tempo. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é que a gente viu na mídia, inclusive pessoas que morreram por pancreatite, né? Então, você levantou aí a questão da pancreatite e eu gostaria de enfatizar que é fundamental o acompanhamento, porque pancreatite é grave mesmo. É grave. É gravíssimo. É paciente para UTI. Exato. É inflamação importante, a pressão cai, é paciente grave. Tem que ter manejo de perto de médico intensivista, tá certo? Exato. Então, dor abdominal, qualquer alarme, tem que procurar o médico, tem que procurar uma emergência. Então, tem que ter muito cuidado, gente, com esse uso das canetinhas, tá? Isso é mandatório. A ideia da pancreatite, né, o que traz da literatura,
Foi 2 em 100 pacientes. Em 100 pacientes, 2 tiveram pancreatite, mas estava mais relacionado com pacientes que já tiveram mais pancreatite, que usam álcool, né? Já tem uma história de alcoolismo crônico, mas não é algo inexistente. Tá? A gente tem que estar de olho. Não é para alarmar, não é causar pânico. É para a gente estar na mira, estar observando. E eu acho que é isso que tem que ficar claro. A gente não quer deixar causar pânico, como você fala, né? Deixar isso assim, mas mostrar que tem desde os efeitos colaterais mais simples, né? Como qualquer remédio causa, no caso aí, náuseas e vômitos, que pode ser até mais grave, mas pode ser simples, até questões mais graves, e essa também é a importância desse acompanhamento e desse segmento. E, de novo, gente, não existe milagre para emagrecer. Nós precisamos lembrar que a base tem que ser feita, que é a escolha do alimento, o cuidado de cada um, porque tem necessidades diferentes, dependendo de cada pessoa, do que ela realmente faz. Né, com certeza, as pessoas que malham conseguem manter uma massa muscular melhor, então tem que fazer exercício. O sedentário vai sofrer mais, então vai ter que fazer exercício. Então, dieta, exercício, não tem jeito. Quer emagrecer tem que aprender a comer certo e tem que fazer exercício físico. E eu quero muito que as pessoas entendam isso, porque é algo que vem no conceito de todo mundo, né? Todo mundo que pensa em emagrecer, pensa no exercício físico e na dieta, mas em vez de entrar de cabeça e aprender a fazer isso certo, quer pular por isso e encontrar a pílula mágica, como a gente chama, né? Lembrando, gente, que músculo é bom para tudo, o cérebro melhora, você pensa melhor, sua memória melhora, tá? Novas conexões acontecem a nível cerebral. Não, quando o músculo contrai, BNDF, o fator BNDF, as mioquinas, várias substâncias vão ajudar o nosso cérebro a trabalhar melhor. Exato. A nossa memória melhora, né? Ainda não é só a questão do andar, de fazer as atividades, é aqui dentro, as atividades cerebral. Melhora a depressão, melhora tudo. Músculo, saúde, metabolismo. Perfeito, perfeito. Então vamos acompanhar. Você vai ter uma masterclass na AID, né? Na escola AID. Exatamente. Quando eu tiver a data certa, eu vou colocar na bio, comunicar a vocês, para vocês saberem, né? Por isso, é isso que eu estou fazendo, é justamente por isso, porque é para orientar. Eu vou fazer a masterclass e vou comunicar a vocês. Me acompanhem por aqui, que breve teremos notícias. Tá? E vamos falar mais sobre este curso, essas aulas, que são para pessoas leigas mesmo, entenderem, principalmente a mulher 40 a mais, que está na parte pré-menopausa ou menopausada, que tem que entender, repetindo de novo, o que está acontecendo com o corpo dela. Né? Porque às vezes eu não estou mais disciplinada, antes eu conseguia dar limite, não vou comer e acabo comendo. E aí elas têm que entender que não é nem às vezes falta de boa vontade, é cérebro que está trabalhando de forma diferente. Isso. Né? Caiu, ele está trabalhando de outra forma. Então não fiz minha parte. Tá? Então ela tem que entender primeiro o que está acontecendo com o corpo dela. Depois conhecer a medicação. Não deixar de valorizar o que é que ela está usando. Ela está botando uma coisa dentro do corpo dela. Ela tem que saber o que é que ela está botando no corpo dela. Né? E também a associação com os outros medicamentos. Então, vou fazer esse curso justamente para estas mulheres e convido todas vocês para participarem. Perfeito. Então, acompanhe a doutora Ana Márcia, acompanhe a Escola AID, @Escola AID, né, que vocês aqui, quem me conhece sabe que a gente está sempre em contato, mas @Escola AID, entrem lá, acompanhe a Ana Márcia, vamos também ficar aqui eu vou também falar sobre essa masterclass, esse curso, que eu acho ele fundamental, acho que é uma importância, assim, incrível. Que bom que nós temos você para dar essa orientação, né, porque é fundamental mesmo. Então, te agradeço muito,
né? Acho que é por aí a gente tem que levantar essas questões e fico feliz de ter você aqui com a gente. Também. Vamos marcar para você voltar e falar um pouco mais sobre essa conexão intestino-cérebro, porque é um assunto muito importante. Gratidão. Breve teremos notícia. Isso aí. Deus abençoe a todos nós. E acompanhe a doutora Rosângela Arnett também, gente. A gente vai aprender muito sobre nutrição com ela na Mulher 40 a mais. Isso aí. Beijo a todos. Tchau, gente.